As vozes da saúde mental continuam a dar que falar. Hoje vou estar muito atenta a esta conversa e vocês deviam de fazer o mesmo. Vamos falar sobre o sono. Sim, sobre a importância do sono na saúde mental. Para nos ajudar, vamos ter um representante da Neurololé, uma clínica que se foca essencialmente nas neurociências e na saúde mental. Acompanha doentes com epilepsia, depressão, demências e outras patologias. E, claro está, muitos doentes que sofrem de insónia. Muitas vezes esta insónia já está associada à doença mental. Vamos ter connosco o Dr. Gil João, psiquiatra e neurologista. Estudou na Alemanha e trabalhou durante muitos anos na Universidade de Berlim. Regressou a Portugal e em 2003 abraçou o projeto com a Neurololé. Vamos então iniciar esta conversa que promete ser muito interessante. Bem-vindo, Dr. Gil. Obrigado, bom dia. Bom dia, e eu é que agradeço a sua disponibilidade para estar com a Prometo Viver e falarmos sobre um assunto de tanta importância e que se desvaloriza, não é verdade? Desvaloriza-se muitas vezes porque nós tomamos o sono como um dado adquirido, é uma função normalíssima, é como digerir, só notamos quanto precisamos dele quando ele avaria. Doutor Gil, então explique-nos lá, afinal, o que é o sono e porquê é que precisamos dele? É assim, o sono é basicamente uma necessidade fisiológica. Nós precisamos do sono para descansar. O sono é um estado diferente do nosso corpo e tem a ver, sobretudo, talvez a palavra-chave seja regeneração. O corpo regenera nessa altura, o coração bate mais lentamente e descansa, a tensão arterial baixa, todo o sistema cardiovascular, que anda acelerado o dia todo, repousa um bocadinho mais, o cérebro funciona de maneira diferente, todo o nosso metabolismo funciona, o metabolismo do açúcar baixa, o metabolismo, a função da glândula tiroide também. Portanto, há uma série de funções que desaceleram para poder regenerar, para as células mortas poderem ser removidas, para outras crescerem, para substâncias acumuladas nas células poderem sair e ser transportadas porque o metabolismo normal não está a decorrer. Portanto, é como fazer uma revisão ao sistema e para isso é preciso tempo, tanto assim que nós passamos um terço da nossa vida a dormir. Deveríamos, se calhar, não é? Porque cada vez mais nós encontramos pessoas que colocam as suas prioridades, várias prioridades, e o sono fica por último, não é? Dormem quando têm algum tempo. Sim, exatamente. O sono é visto como uma coisa assim de só menos importância, é um desperdício de tempo, andamos acelerados até à última hora e essa é provavelmente a razão porque hoje em dia cada vez mais dormimos ou pouco ou mal, ou as duas coisas. E diga uma coisa, doutor, o que é que acontece quando nós não dormimos o suficiente? Porque eu acho que toda a gente quer saber e eu acho que é super importante nós termos essa consciência dos problemas que podemos ter quando não dormimos o suficiente. E espero que toda a gente esteja a ouvir isto. Fundamentalmente, aquilo que acontece quando não dormimos o suficiente é aquilo que acontece com todas as outras coisas quando não respeitamos a natureza. Nós temos uma determinada programação para o nosso biorritmo e é normal estarmos ativos de dia, estarmos menos ativos depois à noite e dormir e precisamos de um determinado tempo. E quando não respeitamos isso, o nosso corpo sofre. As funções principais do sono, portanto, toda a regeneração não funciona tão bem, funciona menos, até pode funcionar mal. Tudo quanto é sistema, funções de reparação não têm tempo para se desenvolver, ficam a meio portanto, há um maior desgaste celular, há uma menor reparação, há um menor descanso,
ficamos mais cansados, ficamos menos concentrados, ficamos mais irritáveis, temos problemas de memória, temos problemas de concentração, temos problemas de atenção. E depois temos problemas físicos. Com o tempo começamos a ter desgaste a nível do sistema imunitário. O sono é um dos grandes fatores a nível de equilíbrio do sistema imunitário. Portanto, quando dormimos pouco ou dormimos mal, começamos a ter mais infecções, a ter mais constipações, a ter mais inflamações. Temos mais dor, sobretudo as pessoas que têm dor crónica. Muitas vezes não dormem por causa da dor, depois têm mais dor porque dormiram pouco. É um ciclo. Temos, inclusive, uma maior tendência para cancro quando dormimos mal durante muito tempo. Espero que estejam a ouvir com atenção. Porque aquela remoção de células anómalas que o sistema imunitário faz funciona menos se tivermos pouco sono. São processos que precisam de muito tempo. Portanto, há todo um desgaste psíquico, mas também muito físico. Doutor, e para pessoas que sofrem de insónia, existe tratamento ou existe algumas dicas que possa partilhar para que a pessoa possa utilizar no seu dia-a-dia, mas também existem problemas mais graves que necessitam, se calhar, de um tratamento mais específico? As insónias podem ter uma série imensa de razões. Coisas mais simples, como por exemplo uma anemia, podem fazer insónias. Um problema da função da tiroide, problemas, sei lá, de digestão. A pessoa comeu demasiado, comeu errado, bebeu demasiado álcool, bebeu café, para quem é sensível a isso. Portanto, pode haver uma imensidão de razões para dormirmos mal, para termos insónias. E a primeira coisa que temos que pensar quando temos insónias é, primeiro que tudo, não é nada de especial. Toda a gente tem uma noite ou outra mal dormida, seja por que razão for, muitas vezes não sabemos. Pontualmente, não é? Portanto, isso normalmente não é problema. Nós definimos uma perturbação do sono quando a pessoa tem mais de 3 dias, ou no mínimo 3 dias de insónia por semana durante um período mínimo de um mês. Estou a ficar preocupada, doutor. Estou a ficar preocupada. Para quem tem insónias, normalmente aquilo que aconselhamos é, primeiro que tudo, respeitar a natureza. Ou seja, ter um biorritmo mais ou menos regular. Não tem que ser pelo relógio, não temos que ir aquele minuto para a cama, mas em princípio, sobretudo para os adultos, muitas vezes não têm essa ideia, um adulto deve ser como uma criança. Nós não vamos para a cama por termos sono ou por não termos sono. Nós vamos para a cama por são horas. E esse hábito é uma coisa muito importante no funcionamento do nosso biorritmo. Então, não vamos para a cama quando temos sono. Vamos para a cama quando são horas. Eu vou repetir mais ou menos, para mim quando são e horas, para nós todos. temos que ter um ritmo de sono, também um ritmo mais ou menos para acordar, mas termos a nossa mente e o nosso corpo habituados a um determinado ritmo e a um determinado ritual é importante. Depois, nós para dormirmos precisamos de um período de desaceleração. Esse período é diferente de pessoa para pessoa. Pode ser de meia hora, pode ser de uma hora, pode ser de hora e meia, mas convém termos um período de desaceleração à noite em que baixamos o nível de luz, em que baixamos o nível da atividade, em que já não temos, por exemplo, ecrãs, em que já não temos barulhos e em que o sistema começa a desacelerar e a relaxar a pouco e pouco antes de dormir. Uma coisa que fazemos normalmente errada no sono é que tratamos o sono como se fosse um interruptor da luz. Queremos ir para a cama e começar a dormir e no outro dia, se possível, acordar de repente e estamos ali a 100%. Não é assim. Portanto, precisamos de um tempo para adormecer, precisamos de menos tempo para acordar, mas para adormecer precisamos de mais tempo. Há aqui uma questão que eu julgo que o doutor também percebe e tem essa consciência que existem muitas pessoas que levam o seu telefone para a cama e às vezes até dormem a ver o telefone, a pesquisar. O que é que recomenda acerca do telefone na hora de dormir? Vamos ver. O problema básico não é o telefone. O problema básico é o despertar da atenção. Portanto, nós estamos programados naturalmente para, quando alguma coisa nos chama a atenção, o nosso corpo reage. Portanto, nós produzimos adrenalina para estarmos mais atentos,
produzimos insulina, injetamos açúcar no sangue, portanto, nós preparamos para a atividade, porque quando alguma coisa nos chama a atenção, pode ser uma coisa importante e temos que correr a fazer, seja o que for. Ou seja, cada vez que o nosso sistema de atenção é despertado, nós despertamos. E quando ficamos ali com o computador, ou mesmo com a televisão, ou com o telemóvel, a mudar as páginas, seja o que for, encontramos sempre alguma coisa que nos desperta a atenção. Ou seja, o nosso corpo está constantemente a injetar mais adrenalina. Isto podia ser importante, isto podia ser importante, isto podia ser importante. E então ficamos a um nível de atividade elevado, até que acabamos por adormecer da maneira mais errada que há. Acabamos por adormecer de cansaço. Ou seja, não vamos descansar. Engraçado. Então, a forma mais errada de dormirmos é adormecer de cansaço. Nós podemos meter muitas maneiras erradas de dormir. Não, eu estou preocupada. Desde a temperatura, desde a posição, não, eu estou preocupada. Normalmente o sono deveria ser uma coisa natural depois de termos um período de relaxamento e não funcionar até cair de cansaço. Pronto, isso é... E é isso que, no fundo, fazemos com os telemóveis, com os computadores, inclusive a televisão no quarto. Não é proibida por lei, mas devia ser. E porquê? Eu não tenho, por acaso não tenho, há muitos anos que deixei de ter. A televisão tem dois problemas, como os computadores. Tem o problema da atenção, que é o problema principal, desperta-nos a atenção, encontramos sempre alguma coisa interessante e... Mas, para além disso, eu também acho que a luz também pode... E depois é a questão da luz. Portanto, o mecanismo natural de dormir o mecanismo natural do sono é o ritmo dia-noite. Exatamente. E quando a luz do sol desce, nós produzimos uma hormona, que é a melatonina, que é estimulada nessa altura e que vai regular o sono. E nós perturbamos a natureza, para já com luz elétrica. Pronto, nós prolongamos o dia, ou seja, vamos prolongar o período de luz e isso interfere com o normal funcionamento do corpo. Nós somos ainda indivíduos biologicamente da idade da pedra, que estamos programados para estar ali ao final do dia à volta da fogueira, comer qualquer coisa e depois cada um vai para o seu cantinho, enrola-se na pele de urso e dorme até ao dia seguinte ao nascer do sol. Hoje em dia, pronto, a pele de urso já é um bocadinho rara, mas as camas deviam funcionar de uma maneira melhor e, sobretudo, mais cedo. Ou seja, deveríamos ter um ritmo mais ou menos, não precisa ser por relógio, mas mais ou menos natural, de termos uma redução da luz ao final do dia, termos um período de relaxamento fazendo coisas menos interessantes, e que não despertam tanto a nossa atenção. E vamos assim também acalmando... No fundo, nós precisamos daquilo que fazemos com as crianças. Pô-las na caminha, depois há uma historiazinha, há todo um ritual, já se baixa a luz, e depois mandar um beijinho, apaga a luz e vai-se embora. Muito interessante. Um adulto deveria ter também o seu ritual de adormecer, baixar a luz 1 hora antes, fazer ali qualquer coisa, uma leitura, uma coisa assim menos estimulante, para conseguir dormir melhor. É um mecanismo natural. Doutor, e quando existe realmente já um problema grave de insónia, que tipo de tratamentos é que podem fazer? A vossa clínica, que tipo de tratamentos é que usam? No modo geral, independentemente de ser a nossa clínica ou não, existem vários tipos de tratamento. E a primeira coisa que nós fazemos é uma abordagem ao modo de vida da pessoa e tentar alterar. É sempre difícil, a pessoa também tem os seus compromissos, as suas obrigações, o seu ritmo de trabalho, mas dentro do possível tentar restaurar aquilo que se conseguir restaurar a nível de natureza, de biorritmo. Depois existem influências psicoterapêuticas, a nível da psicoterapia cognitiva comportamental, com um psicólogo, uma abordagem cognitiva ao problema do sono, para a pessoa ter uma melhor compreensão, para tirar a ansiedade, que é um dos problemas. A pessoa vai para a cama e já vai a pensar que não vai dormir, isso é o primeiro passo para não dormir mesmo. Pois. Já se programa inconscientemente de que não vou dormir. Já estamos a programar a próxima insónia e vai ser um sono mau e pouco. Portanto, a pessoa pode aprender a desligar desse tipo de pensamento e a ter uma abordagem mais positiva ao sono.
Depois, quando nada resulta, temos medicamentos. Pronto. Os medicamentos têm, têm dois problemas. Dão um sono diferente, não é um sono natural, e depois podem dar dependência. Pois, claro. Nós temos basicamente dois... E é muito importante falarmos sobre isso, porque nos dias de hoje existe imensas pessoas a irem comprar, a irem pedir, e sem consultarem um especialista para realmente perceberem que enquadramento é que devem fazer para restabelecer o seu sono, não é? E há muita gente realmente a adquirir ansiolíticos. Não, ansiolíticos já têm que ser receitados. Já não é tão fácil Mas o como era há comprimidinho alguns anos. para dormir. O comprimidinho para dormir é um problema, sobretudo porque tem tendência a tornar-se hábito. E o hábito deveria ser o contrário. O hábito devia ser ter um ritmo mais natural ao sono. Nenhum comprimido é um problema. O problema é sempre a duração. Ou seja, a pessoa cada vez mais interiorizar que não dorme sem aquilo. E depois passa a não dormir mesmo. Ou seja, se um comprimido para dormir for uma coisa esporádica, eu não tenho problemas nenhuns. Uma pessoa poder precisar de 3 ou 4 ou 5 comprimidos uma noite qualquer, por qualquer razão, o casar dele, que ele morreu, sei lá o quê. Mas o problema é aquele um por dia. Pois. Se se prolongar, continuidade. é muito difícil depois restaurar o sono natural. Depois temos um segundo grupo de comprimidos que as pessoas têm pouco essa consciência, mas nós temos basicamente no sono os comprimidos que dão dependência e os comprimidos que engordam. E depois é preciso escolher entre uma coisa e outra. Muito bem. Doutor, para terminarmos, existe alguma mensagem, algo que acho realmente importante deixar hoje para que todos os nossos ouvintes possam levar e pensar nesta questão do sono e sobre a importância que tem no nosso dia-a-dia? Para já as pessoas têm que ter a consciência de que é uma coisa importante, mas é uma coisa natural. E deveria decorrer tão naturalmente quanto possível. Depois, é importante, antes de se tornar uma coisa grave, procurar uma ajuda, eventualmente, de alguém versado nesta área, para ter um aconselhamento e para ter um tipo de tratamento que não seja muito pesado e, sobretudo, que não seja necessário prolongar no tempo. Quanto mais tempo deixamos as coisas agravarem, depois pior é voltar a um ritmo natural. É sempre muito fácil dizer quando não se tem insónias, mas é como muitas outras coisas na vida. É também importante, sobretudo no início, as pessoas não se preocuparem muito com isso. Portanto, um dia ou outro de sono mau pode ser normal e a vida deve decorrer normalmente apesar disso. Portanto, só se começar a ser muito frequente e causar muitos distúrbios no dia-a-dia, aí temos que tratar. E devemos tratar sempre de maneira a que, se possível, restaurar o biorritmo sem medicação. Muito obrigada, doutor. Eu vou levar esta mensagem para mim, porque faz todo o sentido nós olharmos para aquilo que é a natureza e respeitarmos realmente aquilo que somos, não é? Sem Sim. dramatizar, é tentar reconquistar aqui o nosso próprio ritmo. Porque se ficarmos muito perturbados depois, e o sono é uma coisa dessas, é uma dessas funções, se perturbamos demasiado, depois começamos a entrar no âmbito das patologias graves. Portanto, das doenças mentais, das quais o sono é muitas vezes um sintoma, mas também podem ser despoletadas por uma insónia crónica e grave durante muito tempo. Depois começamos a entrar já na área das patologias pesadas. Exatamente. Muito obrigada, doutor. De nada, foi um prazer. Eu espero que realmente ouçam com muita atenção e vamos então respeitar o nosso biorritmo e vamos dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa, o descanso merecido.